Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. 21 de maio de 2025, horário 19h32. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional. Já se encontra preso Vladimir Putin. Está em cana, no calabouço, no Tribunal Internacional. E agora faltam só o restante, que estamos na captura. Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. No lugar dele está o Moacir, o Alckmin. Também o Charmuta, Ali Khamenei. Vamos jogar as bombas aí, vamos te fuder todo. Agora temos que pegar o chinês, cachorro louco, Xi Jinping. Torna a repetir. Já pegamos o gangster, o mafioso, Putin, há 3 horas. Agora estamos na captura do governo federal brasileiro, do executivo, que é um impostor, um plágio, um filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva. Também o Alckmin, outro filho da puta. E vamos pegar também o careca filho da puta, Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal e a puta que os pariu. Tamo entendido? Porque aqui não tem ninguém brincando. Tamo nesta merda desde 1990 a pegar este filho da puta, assassino de brasileiros, a roubar o povo brasileiro suas riquezas, seus filhos da puta. E com fome e determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Mercado Pago, meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 44734. Mercado Pago. Pegamos ele na Turquia, quando ele ia falar com esse filho da puta do ucraniano no aeroporto, desceu do avião, metemos ele em cana em outro avião e fomos embora com ele. Putin, gangster, tá preso. Urgente. Putin preso em Istambul. O mundo ficou em choque nesta manhã. Vladimir Putin, ao desembarcar em Istambul para um suposto encontro de paz com Volodymyr Zelensky, foi interceptado e preso pelas autoridades internacionais. O Tribunal de Haia, responsável por julgar crimes de guerra, finalmente agiu. Acusado por atrocidades durante a guerra na Ucrânia, Putin agora enfrenta o peso da justiça internacional. O encontro com Zelensky? Cancelado. A imagem de impunidade? Rasgada.
A prisão de Putin marca um momento histórico, algo que muitos achavam impossível. Ele, que por anos desafiou a ordem mundial, agora é escoltado por agentes internacionais, longe dos palácios de luxo e cercado por muros frios da justiça. Um dos homens mais temidos do planeta, agora atrás das grades. Será esse o começo de uma nova era de justiça global? Deixe sua opinião nos comentários. Para quem achou que não iria dar em nada toda a campanha que foi feita pelas pessoas da direita para mostrar para o mundo todo esse autoritarismo que vem acontecendo no Brasil, principalmente por parte do ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo que parece o processo contra o ministro Moraes já está bem avançado nos Estados Unidos. Isso porque o próprio Marco Rubio, atual secretário de Estado do governo Trump, confirmou a grande possibilidade para punir Moraes com a Lei Magnitsky. A posição do secretário que aconteceu ao responder o deputado norte-americano Corey Mills durante uma audiência do Comitê de Relações Exteriores no Congresso americano. O parlamentar Corey Mills, que fez esse seguinte posicionamento por meio da sua rede social: "Estou cada vez mais alarmado com o declínio dos direitos humanos que vem sendo noticiado no Brasil por meio de censura e perseguição. Abordei isso com Marco Rubio, a Lei Magnitsky, que na prática oculta a pessoa, fazendo a falência financeira. Além disso, a pessoa que é sancionada é impedida de entrar nos Estados Unidos. Não só ela sofrerá as punições severas da Lei Magnitsky, como também seus familiares, assessores e, no caso do ministro Moraes, os seus juízes auxiliares e toda a turma que apoiou suas decisões e ações, como delegados da Polícia Federal, agentes e até mesmo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que vem fazendo um jogo duplo com Moraes em várias decisões. Outro abacaxi para o Moraes, se ele for punido pela Lei Magnitsky, é que essa decisão abrirá espaço para ele também ser punido na União Europeia. Lembrando que recentemente o deputado do Parlamento Europeu, o polonês Dominik Tarczyński, protocolou um projeto para sancionar o ministro Moraes nos países da União Europeia. No caso, se a Lei Magnitsky for aplicada contra o Moraes, o próximo passo é essa sanção também ser estendida para os países da União Europeia. Marco Rubio, que ocupa agora um importantíssimo posto de secretário de Estado dos Estados Unidos, o equivalente a nosso Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, afirmou com todas as letras que Alexandre de Moraes pode ser punido pelo governo dos Estados Unidos com a severa Lei Magnitsky, que é uma lei que vai além da perda do visto de Alexandre de Moraes. A gente lembra que são duas coisas diferentes. O Congresso dos Estados Unidos já discutia, desde o ano passado, a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes com a perda do visto. Ou seja, Moraes ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso estava sob análise abertamente pelo Congresso Nacional. E o que a gente revelou aqui na coluna no Metrópolis em fevereiro deste ano é que, além dessas sanções do Congresso dos Estados Unidos, Moraes também estava na mira da própria Casa Branca, do próprio governo dos Estados Unidos, que aí é essa lei Magnitsky que é um passo além. Por quê? A Lei Magnitsky, além de não permitir o ingresso nos Estados Unidos, ela faz severas punições financeiras. Por exemplo, os sancionados não podem ter bens, nem empresas, valores, nada nos Estados Unidos, porque tudo fica bloqueado, congelado. E uma outra sanção também decorrente da Magnitsky é que empresas e cidadãos que tenham negócios com os Estados Unidos também não podem negociar com o sancionado, ou seja, com o Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma expectativa ali do entorno de Bolsonaro de que até, por exemplo, o Banco do Brasil possa ser impedido de fazer negociações, de ter negócios, contratos com Alexandre de Moraes, porque tem o BB Américas. O BB Américas é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. Portanto, o Banco do Brasil tem uma sede também nos Estados Unidos, uma filial, digamos assim, nos Estados Unidos, um braço da empresa, e o Banco do Brasil atua no Brasil também, e aí Alexandre de Moraes, pela Lei Magnitsky, abre essa brecha para que também afete o ministro aqui no Brasil, ou seja, não é só dizer, mas então não pode pisar nos Estados Unidos, não pode ter negócios nos Estados Unidos, tem também as chamadas sanções secundárias, que são decorrentes justamente disso, ou seja, quem tem negócios nos Estados Unidos, seja cidadãos, sejam empresas, também ficam impedidos de negociar com um sancionado, sob pena de também sofrerem sanções. Ou seja, é uma punição
que seria um passo bem maior do que a questão do visto. A questão do visto, eu conversei com um representante do governo Donald Trump, e ele me disse o seguinte, que a questão do visto está praticamente definida, né, que os Estados Unidos vão retirar o visto de Alexandre de Moraes, porque na ótica dos norte-americanos, o visto é como se fosse um benefício dado aos cidadãos de outros países para que ingressem nos Estados Unidos. Eles não veem o visto como obrigação, não. É um benefício na ótica dos Estados Unidos. Isso, seja o governo Trump, seja o governo Biden, a ótica do país dos Estados Unidos quanto nação é essa. E aí, já tem um consenso de que Alexandre de Moraes será punido com a perda do visto. Sanção essa que pode ser aplicada pelo Marco Rubio, como secretário de Estado, e também agora avançando por via desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos. E o que está em discussão hoje, e que foi uma declaração bastante forte, não é, Neila, como a gente vai mostrar aqui, é o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a lei Magnitsky pode de fato ser aplicada a Alexandre de Moraes com grandes chances, segundo a palavra de Marco Rubio. Ele fez essa declaração durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo deputado Corey Mills. E esse parlamentar, que é do Partido Republicano, o partido de Trump, fez um questionamento bastante incisivo, alegando não só que Alexandre de Moraes praticaria censura, né, determinando o bloqueio de redes sociais e de perfis também em redes sociais, não só de brasileiros, mas também de pessoas nos Estados Unidos. Além disso, Corey Mills questionou Marco Rubio dizendo que Alexandre de Moraes, na visão do parlamentar, pratica perseguição política. Ele citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob julgamento aqui no STF, julgamento sob relatoria de Alexandre de Moraes, e afirmou que o Brasil está prestes a fazer, né, uma eminente prisão política de Bolsonaro. E jogou esse questionamento também para Marco Rubio. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. Tá aí, Alexandre de Moraes, que estava na mira de Marco Rubio desde quando ele era senador. Como você bem disse, agora ele está como secretário de Estado, com muito mais poder na mão, podendo tomar, inclusive, essa decisão. Isso, e a gente antecipou que a lei Magnitsky é uma possibilidade de sanção a Alexandre de Moraes, e eu retomo também aqui um outro raciocínio que a gente trouxe, que vai crescer ao longo das próximas semanas, que é a possibilidade de mais autoridades brasileiras serem sancionadas também. Não necessariamente com a lei Magnitsky, que pode ser com a perda de visto, mas tem mais autoridades brasileiras no radar. O que o governo Trump pretende ao sancionar Alexandre de Moraes? Que as autoridades brasileiras, ministros do STF, o governo Lula, tomem alguma medida para frear, né, o que eles alegam haver um abuso de autoridade, né, de Alexandre de Moraes. E, portanto, após a aplicação dessas sanções, os Estados Unidos vão fazer um mapeamento, né, do que está acontecendo no Brasil para ver se, na ótica do governo dos Estados Unidos, mais autoridades brasileiras também têm que ser sancionadas. A gente revelou aqui, né, que na mira também está o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta de decisões em que concordou, né, com Alexandre de Moraes para bloquear redes sociais, para prender investigados no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E tem também autoridades, por exemplo, da Polícia Federal, delegados que participaram dessas investigações, juízes auxiliares no gabinete de Alexandre de Moraes, ou seja, há mais autoridades na mira dos Estados Unidos, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Para você ter uma noção do peso que teve a posição do Marco Rubio, esse manifesto bateu forte dentro da Globo, gerando essa posição dentro da emissora. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito.
de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um pária, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos. Da mesma forma, eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer. Para finalizar, o jornalista Alan dos Santos deixou esse posicionamento. De repente, deixei de ser blogueiro foragido e até o Guga, repito, até o Guga Chakra, reconhece que Moraes não pode me calar nos Estados Unidos. O que você tem a dizer diante de tudo isso? Finalizando o vídeo, eu peço para que você inscreva-se no canal e... Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O secretário de Estado dos Estados Unidos acaba de confirmar que o governo Trump aplicará sanções, punições pesadíssimas ao ministro Alexandre de Moraes. Secretário de Estado Marco Rubio, segundo homem mais poderoso dessa administração Trump. O Departamento de Estado é o órgão talvez mais poderoso da presidência americana. Olha, é uma noite, hoje é 21 de maio de 2025, é uma noite de estar com o queixo caído. Vamos verificar, a mídia nacional não fala em outra coisa, inclusive, com uma exceção ou outra, mas a grande mídia não fala de outra coisa. Agora há pouco, no Congresso Nacional norte-americano, o secretário Marco Rubio falou que não serão aplicadas apenas sanções mais leves, como a já certíssima aplicação da cassação do visto de Sua Excelência. Aplicar-se-á também, como diria o Michel Temer, as pesadas punições da Lei Magnitsky.
Vamos observar um pouco disso? Vamos entender um pouco melhor? Conhecendo isso pela voz trêmula de um dos repórteres do Metrópolis, o portal Metrópolis, que é um dos porta-vozes do regime lulutoguista. Isso saiu agora há pouco, vocês vão ficar de queixo caído. Olhem a gravidade disso. Olhem a gravidade disso. Há uma previsão de sanções do governo norte-americano para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Marco Rubio falou lá no Senado norte-americano, então, sobre essa possibilidade de sanções. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do portal Metrópolis, que está aqui no estúdio comigo. Oi, Capelli, boa tarde. Isso é de agora a pouco. Neila, boa tarde a todos. Exatamente. Marco Rubio, que ocupa agora um importantíssimo posto de secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o equivalente a nosso Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, afirmou com todas as letras aquilo que nós aqui no Metrópolis havíamos revelado em fevereiro deste ano, que Alexandre de Moraes pode ser punido pelo governo dos Estados Unidos com a severa lei Magnitsky, que é uma lei que vai além da perda do visto de Alexandre de Moraes. A gente lembra que são duas coisas diferentes. O Congresso dos Estados Unidos já discutia, desde o ano passado, a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes com a perda do visto. Ou seja, Moraes ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso estava sob análise abertamente pelo Congresso Nacional. E o que a gente revelou aqui na coluna no Metrópolis em fevereiro deste ano é que, além dessas sanções do Congresso dos Estados Unidos, Moraes também estava na mira da própria Casa Branca, do próprio governo dos Estados Unidos, que aí é essa lei Magnitsky que é um passo além. Por quê? A lei Magnitsky, além de não permitir o ingresso nos Estados Unidos, ela faz severas punições financeiras. Por exemplo, os sancionados não podem ter bens, nem empresas, valores, nada nos Estados Unidos, porque tudo fica bloqueado, congelado. E uma outra sanção também decorrente da Magnitsky é que empresas e cidadãos que tenham negócios com os Estados Unidos também não podem negociar com o sancionado, ou seja, com Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma expectativa ali do entorno de Bolsonaro de que até, por exemplo, o Banco do Brasil possa ser impedido de fazer negociações, de ter negócios, contratos com Alexandre de Moraes, porque tem o BB Américas. O BB Américas é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. O pessoal está brincando que o Dr. Moraes terá que fazer negócios apenas com a Crefisa, porque de fato haverá uma morte bancária. Isso é muito grave. Portanto, o Banco do Brasil tem uma sede também, nos Estados Unidos, uma filial, digamos assim, nos Estados Unidos, um braço da empresa, e o Banco do Brasil atua no Brasil também, e aí Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, abre essa brecha para que também afete o ministro aqui no Brasil, ou seja, não é só dizer, mas então não pode pisar nos Estados Unidos, não pode ter negócios nos Estados Unidos, tem também as chamadas sanções secundárias, que são decorrentes justamente disso, ou seja, quem tem negócios nos Estados Unidos, seja cidadãos, sejam empresas, também ficam impedidos de negociar com um sancionado, sob pena de também sofrerem sanções. Ou seja, é uma punição que seria um passo bem maior do que a questão do visto. A questão do visto, eu conversei com o representante do governo Donald Trump e ele me disse o seguinte, que a questão do visto está praticamente definida. Que os Estados Unidos vão retirar o visto de Alexandre de Moraes, porque na ótica dos norte-americanos, o visto é como se fosse um benefício dado aos cidadãos de outros países para que ingressem nos Estados Unidos. Eles não veem o visto como obrigação, não. É um benefício na ótica dos Estados Unidos. Isso, seja o governo Trump, seja o governo Biden, a ótica do país dos Estados Unidos quanto nação é essa. E aí, já tem um consenso de que Alexandre de Moraes será punido com a perda do visto. Sanção essa que pode ser aplicada pelo Marco Rubio, como secretário de Estado, e também agora avançando por via desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos. E o que está em discussão hoje, e que foi uma declaração bastante forte, não é, Neila, como a gente vai mostrar aqui, é o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a lei Magnitsky pode de fato ser aplicada a Alexandre de Moraes com grandes chances, segundo a palavra de Marco Rubio. Ele fez essa declaração durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo deputado Corey Mills. E esse parlamentar, que é do Partido Republicano, o partido de Trump,
fez um questionamento bastante incisivo, alegando não só que Alexandre de Moraes praticaria censura, né, determinando o bloqueio de redes sociais e de perfis também em redes sociais, não só de brasileiros, mas também de pessoas nos Estados Unidos. Além disso, Corey Mills questionou Marco Rubio, dizendo que Alexandre de Moraes, na visão do parlamentar, pratica perseguição política. Ele citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob julgamento aqui no STF, julgamento sob relatoria de Alexandre de Moraes, e afirmou que o Brasil está prestes a fazer, né, uma eminente prisão política de Bolsonaro. E jogou esse questionamento também para Marco Rubio. A gente tem um vídeo, tanto do questionamento do deputado Corey Mills, como a resposta de Marco Rubio. Gente, é gravíssimo isso. Isso está, olha, nos últimos minutos, isso já está em toda a internet. Olha, o tal do fato novo criado, que foi esse depoimento mais cedo aí do ex-chefe da aeronáutica, da FAB, o Batista Júnior, que ou ele ou o Freire Gomes, que disse o que disse na segunda, alguém não está falando a verdade. Mas, olha, o Batista trouxe, agora não tem mais jeito, o Bolsonaro está acabado. Olha, é a lei Magnitsky. É o secretário todo-poderoso, secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo, e que é latino, conhece bem o que se passa na América do Sul nesse momento. O senador Marco Rubio, que sabe como a Venezuela do Norte se tornou a Venezuela do Norte, e está observando como a Venezuela do Sul, nós aqui estamos nos tornando a Venezuela do Sul. Ele disse, esse negócio de visto, isso é o mínimo, isto vai acontecer. Mas isso é um benefício que a gente dá ao visto. A gente dá e tira quando quiser, isso aí vai acontecer tal. Agora, vamos aplicar a Magnitsky, que o rapazinho aqui fala como se fosse francês, Magnitsky. Vamos aplicar Magnitsky. É eslavo, você fala Magnitsky. Vejam. Não é só o direito de ir e vir de Sua Excelência. É o direito de fazer transações comerciais, bancárias, as mínimas, até ter um cartão, um card, uma tarreta. E outra, quem desobedecer isso também é sancionado. Isso não vai ficar só com empresas americanas, isso vai se estender a empresas europeias e também à União Europeia ou a países europeus, aliados dos Estados Unidos. Semana passada alguém já dizia nessa plataforma, alguém que tem boa capacidade de análise, vai ser escolhido e está sendo escolhido como bode expiatório, como exemplo, para aqueles que estão abusando do ativismo judiciário no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão pegando ele, dizendo, olha, não vão por este caminho, porque este caminho aqui não é razoável. Um exemplo para juízes internacionais, outros juízes por aí. Então vejam a gravidade disso. O sujeito é transformado num pária internacional. O que é um pária? Ele vai ser escanteado. Ninguém vai querer tocar, saber estar com esse homem. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O estigma, a marca de alguém que mereceu que se aplicasse sobre si a lei Magnitsky. Vocês já sabem para que tipo de cidadão, de autoridade, se aplica a lei Magnitsky contra si. Será possível que o mundo inteiro, quando falar, de fato, a lei Magnitsky foi aplicada ali corretamente, será que estará errado o mundo inteiro? E só Sua Excelência, o defensor perpétuo da democracia, estará certo dizer, não, eu estou sendo punido mundialmente pela lei Magnitsky porque eu salvei o Brasil? E o mundo perguntará, de quem, cara pálida? É o estigma. Os juízes da Suprema Corte aplicaram a lei Magnitsky em Sua Excelência,
Por quê? Porque Sua Excelência é um injustiçado. Está sendo perseguido porque queria salvar a democracia. E nessa segunda parte das considerações do Paulo Capelli, que fazia as considerações baseado no que disse o Marco Rubio no Senado americano, ele vai falar, olha, é só a primeira fase. A aplicação da Lei Magnitsky será também transbordada. Ela irá também se estenderá para todos aqueles que cooperaram com Sua Excelência, seus auxiliares, seus colegas de tribuné, delegado de Polícia Federal, agente, etc, etc. Paulo Gonetti, PGR. Secretário de Estado, com muito mais poder na mão, podendo tomar, inclusive, essa decisão. Isso, e a gente antecipou, né, aqui no Metrópolis essa questão de que a Lei Magnitsky é uma possibilidade de sanção a Alexandre de Moraes, e eu retomo também aqui um outro raciocínio que a gente trouxe, que vai crescer ao longo das próximas semanas, que é a possibilidade de mais autoridades brasileiras serem sancionadas também. Não necessariamente com a Lei Magnitsky, pode ser com a perda de visto, mas tem mais autoridades brasileiras no radar. O que o governo Trump pretende ao sancionar Alexandre de Moraes? Que as autoridades brasileiras, ministros do STF, o governo Lula, tomem alguma medida para frear, né, o que eles alegam haver um abuso de autoridade, né, de Alexandre de Moraes. E, portanto, após a aplicação dessas sanções, os Estados Unidos vão fazer um mapeamento, né, do que está acontecendo no Brasil para ver se, na ótica do governo dos Estados Unidos, mais autoridades brasileiras também têm que ser sancionadas. A gente revelou aqui, né, que na mira também está o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta de decisões em que concordou, né, com Alexandre de Moraes para bloquear redes sociais, para prender investigados no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E tem também autoridades, por exemplo, da Polícia Federal, delegados que participaram dessas investigações, juízes auxiliares no gabinete de Alexandre de Moraes, ou seja, há mais autoridades na mira dos Estados Unidos, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Olha, vamos acompanhar esses desdobramentos, hein? Vamos acompanhar esses desdobramentos. Vejam, a coisa está tão grave. Isso aqui também está no Metrópole. De agora a pouco, deputado dos Estados Unidos se diz alarmado com a generalizada no Brasil. O impedimento que as pessoas se expressem. O parlamentar dos Estados Unidos questionou se o secretário de Estado Marco Rubio poderia sancionar a Lei de Moraes. E aí foi onde surgiu tudo isso. O Marco Rubio abriu o bocão e falou: o pão de milho já está no forno. Deputado norte-americano pela Flórida, Corey Miles, né? Pois é, Miles. Apenas o trecho, que é o núcleo da preocupação desses que estão observando desde lá de fora o que está acontecendo no Brasil. Disse assim esse deputado Corey Mills: se me permite, senhor secretário, como o senhor certamente está ciente do alarmante declínio de direitos humanos no Brasil, temos visto mordaça generalizada, perseguição política contra toda oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. E o que eles estão fazendo agora é uma prisão iminente e politicamente motivada, né? E politicamente motivada do ex-presidente Bolsonaro. Disse, por fim, eu vou repetir esse trecho que tem um erro de português, que eu vou corrigir aqui, o rapazinho do Metrópole. O deputado teria dito assim na tradução: o que eles estão fazendo agora é uma prisão iminente, que significa
A prisão pode ocorrer a qualquer momento. Estão trabalhando para que ocorra brevemente, iminente. É uma prisão iminente política do ex-presidente Bolsonaro. Só que iminente é com I. Iminente aqui é uma coisa que pode se precipitar a qualquer momento. É com I. Botou aqui prisão eminente. Eminente com E. Botaram aqui com E. É importante. Aprendam português, jornalistas. Vocês não estão praticando o bom jornalismo quando não praticam bom português. Meus amigos, inscrevam-se. Se você já está inscrito, confira a sua inscrição. Porque estão tirando a inscrição de vocês pelos motivos que todos imaginam. Pelo motivo que acabou de falar o deputado. Não espere notificação. Pelo mesmo motivo de que acabou de falar o deputado, só estão notificando 0,5% de vocês, que são 232 mil nesse canal. Compartilhem, deixem comentários, inscrevam-se como membros, ajudem o canal a seguir em frente. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!